Senhores vereadores, hoje eu quero dirigir a minha palavra ao presidente eleito da Câmara para o biênio 2019-2020. Então, temos algumas dicas para você. Não existe transição no Legislativo Municipal, e sim uma prestação de contas, de forma resumida, para que possa receber as informações necessárias. Ao assumir, o presidente eleito deve tomar algumas providências. Não se preocupe com atos do presidente anterior. Você poderá dar sequências a todos os trabalhos iniciados. Ou seja, mas é bom tomar alguns cuidados, ficar atento a algumas regras básicas. Vamos lá. Principais ilegalidades praticadas na entrega do cargo de presidente da Câmara. É necessário que o presidente eleito verifique a existência do banco de dados, ou seja, os backups dos arquivos eletrônicos do banco de dados. Esta é uma obrigação do controlador do Legislativo, manter sob sua guarda esses arquivos. Vá à Câmara, avise-o sobre a obrigação. Também a contratação de sistemas integrados. Pode ser que esses contratos vençam em 31 de dezembro. A recomendação é citar à empresa que os sistemas deverão estar funcionando de forma satisfatória até a realização de nova licitação ou migração desses dados, se for o caso. Vale lembrar que as providências devem ser pensadas e tomadas e nas regras existentes nos termos do parágrafo 6º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que a Câmara e a Prefeitura devem utilizar sistemas únicos de execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo Poder Executivo. Cabe ao controlador interno do Legislativo fornecimento de senhas, chave de acesso nos sistemas e sites de instituições oficiais, incluindo os bancos. O controlador interno deve manter essas senhas sob sua responsabilidade para serem informadas ao novo presidente, que providenciará novas senhas e certificados digitais imediatamente após a sua posse. A documentação dos veículos de forma regular, sem multas ou licenças atrasadas e as chaves de manutenções regulares. Também cabe ao controlador interno do Legislativo o total controle sobre sua responsabilidade para serem repassadas aos novos responsáveis. Também deve verificar a vigência de licitação para materiais básicos, tais como combustíveis, material de expediente necessários ao funcionamento dos trabalhos do Legislativo. Não embarcar nessas orientações que às vezes chegam, que a Câmara pode comprar tudo por dispensa de licitação. Cuidado, isso não é regra. Verificar junto ao serviço contábil do Legislativo e ao controle interno as demonstrações de saldos, contas correntes, conciliações bancárias. O balanço de dezembro pode ser apresentado até 31 de janeiro do ano seguinte. No entanto, os saldos existentes em 31 de dezembro devem ser devolvidos aos cofres do Executivo, caso não exista conciliações bancárias. No caso de cheques em trânsito, sem a devida conciliação bancária, devem ser suspensos, ou seja, sustados no banco por meio de correspondência oficial em janeiro de 2019. Os restos a pagar, a Câmara não deve deixar restos a pagar. Caso isso ocorra, obedece às mesmas regras definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, a existência de resto a pagar exige a correspondência de valores financeiros. Caso venha existir inventário dos bens municipais sob responsabilidade da Câmara, o controlador interno tem a obrigação de estar com esse levantamento em mãos. Não aceitar, senhor presidente, a entrega de bens sucateados ou inservíveis, determinar o controlador-geral do município as devidas providências, notificar oficialmente qualquer dano ocorrido a esses bens. Não repasse das contribuições previdenciárias também é outra praxe comum nos últimos meses de mandato de alguns presidentes. Pois bem, devem fazer isso de forma imediata, comunicando ao controlador-geral, de forma de denúncia, que isso deixou de ser cumprido. Algumas providências que devem ser tomadas após a posse: identificar a estrutura organizacional da Câmara através da sua resolução, de forma bem clara, se não tiver atualizar, escolher assessores e consultores,
sempre comprovando a habilitação técnica e conhecimento notório desses profissionais. Definir os membros das comissões de licitações e as comissões permanentes da Casa conforme o seu regimento interno, verificar os cargos existentes no plano de cargo, identificando se estão preenchidos ou estão vagos, aqueles que são de confiança, aqueles que são efetivos, os comissionados, criar cronograma de recebimento de 12º e o cronograma mensal de desembolso nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e comunicar por meio de ofício ao chefe do Executivo, conferir as contas bancárias e os bens recebidos e enviar aos bancos os comunicados sobre os novos responsáveis pela movimentação das contas do Legislativo, se for necessário, sustar cheques não conciliados, garantir a continuidade dos serviços públicos ofertados pelo Legislativo. Nada de recesso, redução de expediente na Câmara, e recesso parlamentar é uma previsão da lei orgânica e do regimento interno. O servidor obedece ao seu estatuto. Garantir os contratos com as empresas que fornecem bens e serviços essenciais à continuidade dos serviços públicos, até providenciar novos processos de contratação, se for o caso. Determinar o controle interno do Legislativo e o serviço de contabilidade, que ateste a adequação das finanças públicas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso encontre algum desrespeito aos limites estabelecidos, comunicar oficialmente à Controladoria Geral do município e ao Tribunal de Contas. Determinar a área de patrimônio que apresente inventário do patrimônio sob responsabilidade do Legislativo. Encarregar ao responsável pela contabilidade providenciar a prestação de contas e submeter ao controlador interno para emissão de parecer que integrará a prestação de contas a ser enviada ao Tribunal de Contas. Determinar ao controlador interno que mantenha no portal da transparência e acesse à informação pública as informações atualizadas, atendendo plenamente à legislação. Determinar a Secretaria-Geral da Câmara que faça o levantamento da necessidade de todo o material de expediente necessário para o funcionamento das unidades administrativas da Câmara para devidas providências de elaboração de termo de referência para licitação e registro de preço. As recomendações finais. O presidente, ao tomar posse, deve estar acompanhado de um assessor com conhecimentos em direito público e finanças públicas, especialmente um contador devidamente habilitado. O presidente deve verificar as regras do regimento interno da Câmara e entregar com antecedência à Secretaria-Geral da Câmara declaração de bens, cópia de documentos pessoais para atualização de cadastro junto às instituições bancárias e à Receita Federal e comprovação de endereço. O presidente não deve se impressionar com os valores do repasse, ou seja, dos 12º. Existem regras para ser gastos e limites a ser obedecidos, especialmente com a folha de pagamento. Caso tenha recebido valores em resta a pagar, deixados pelo presidente anterior, deve ser atestado pelo controlador interno do Legislativo e verificada a disponibilidade financeira correspondente. Não se deve ir logo pagando as dívidas deixadas pelo presidente anterior. É preciso que, antes de ser feito esse pagamento, um rigoroso planejamento depois de fazer um cronograma de pagamentos. Bom, obedecidas essas regras básicas, os presidentes que tomarão posse em 2019 não terão nenhum problema em desenvolver os seus trabalhos. Boa sorte a todos, estamos à disposição nos nossos canais de comunicação em redes sociais, inclusive no site miltonconsultoria.com.br e grupologos.com.br. Um abraço a todos e sucesso!